Vou pedir então inicialmente, para a gente começar a entrevista, pedir para o senhor se apresentar. O nome completo, a idade. Meu nome é Éder Luiz Botti, tenho 42 anos, sou de profissão analista de sistemas, com pós-graduação em gestão pública, em negócios também. E estamos aí encerrando o segundo mandato de prefeito desse município, com muita honra, enfim. Em 2016 me elegi na época com 34 anos de idade, e hoje com 42 entregando o segundo mandato com a certeza do dever cumprido, de um grande legado, onde esse projeto faz parte então desse legado. A gente sempre diz que a história de Chiapeta, que é o nosso caso, meus avós viveram, meus pais acompanharam um pouco quando criança, mas uma geração vai contando para outra e vai se perdendo, porque a minha geração então já não sabe contar essa história, a gente sabe um pouco o que aprende na escola, enfim. E aí que surgiu a ideia desse projeto, já etapa 1 que vocês já realizaram, porque cabe a nós agora salvar essa história, não deixar se perder, porque nós já não vamos saber contar para os nossos filhos com a mesma qualidade de quem viveu. Então esse trabalho ele vem para isso, para nós perpetuar essa história tão bonita, primeiro da colonização, que foi o primeiro documentário, e agora da emancipação política administrativa. E que sirva para muitos outros que ainda virão depois desse, porque a história é infinita, tem muita coisa para ser contada. Tem muitos outros capítulos da história para ser explorados. Com certeza. E já queria falar então sobre o senhor ser o prefeito mais jovem eleito na história de Chiapeta. Como que foi essa entrada na política e como que isso também pode servir para que outros jovens também possam se inspirar e ter essa relação com a política? Bom, a gente já tem um pouco de berço, O pai tinha sido vereador em 1982, o ano que eu nasci, meu pai se elegeu vereador. Então, a gente, desde criança, teve esta vivência dentro da política, não participando diretamente, muito criança, mas de casa a gente já tinha, então, essa familiaridade, do pai e a mãe sempre participando. Nas outras campanhas que vieram depois daquela, sempre eles estiveram participando, às vezes como candidato, às vezes como coordenador de campanha, às vezes como presidente do partido, mas sempre envolvidos, tanto meu pai quanto a minha mãe. E aí, enfim, eu não tinha para mim a ideia da política, não fazia parte dos meus planos, e eu acho que como a maior parte das pessoas, dos filhos que se criam em famílias de pais políticos, a maioria não quer participar da política, não é um desejo, principalmente na adolescência, que a gente então foca outras coisas e questiona muitas coisas na fase bastante jovem, assim, Aí a gente foi estudar, foi fazer faculdade, aí depois a gente casou, teve filhos. E em 2008, então, era um ano da eleição, eu ainda não tinha nenhuma pretensão política, e é uma história que me marca, assim, que eu faço uma festa de aniversário em abril, é meu aniversário, com os amigos mais próximos, enfim, familiares, amigos mais próximos, E dá uma festa relativamente grande, com pessoas influentes, assim, pessoas legais, pessoas de posição. E como é um ano de eleição, onde uma cidade pequena se respira política, e as pessoas talvez ali se visualiza que o Éder tem bastante amigo, tem uma certa popularidade, tem condições de ser um candidato. Ali no meio da festa começam alguns comentários, começam pessoas que estavam ali a já lançar, mas tu podia ser candidato. E aí começa virou o comentário da festa. O Éder podia ser um candidato a vereador. É uma coisa que no início soou muito estranho, foi até uma surpresa, mas depois, passado a festa, então essa conversa ela permanece e a gente começa a refletir, e eu pensei muito assim, conversei com muitas pessoas, na família, com amigos também, que daí vinham manifestar apoio, se você for candidato, conta comigo, enfim, pessoas que nem estavam ali na festa, que começam a incentivar a gente aí. E ali eu tinha 26 anos, era assim, e aí eu pensei assim, a política, os espaços estão lá para ser ocupado. Eu estou tendo uma oportunidade de participar, então, da política, com condições viáveis de
ter êxito, né? Embora sabendo que uma campanha você pode ganhar e pode perder, faz parte, tem que estar pronto para tudo. Mas se eu que tenho, né, convite e condições, uma candidatura viável, me considero uma pessoa boa e correta, como eu sou, se eu abdicar e me acovardar e não, né, tendo todas as condições, eu não quiser participar porque eu quero só cuidar da minha vida e não quero me envolver com a comunidade, da minha contribuição, aí eu também sou responsável, porque os espaços estão lá e vão ser ocupados por outras pessoas diferentes, então, que a gente às vezes questiona tanto. E eu vou me sentir responsável até, então, do espaço estar sendo ocupado por pessoas que agem diferente do que a gente pensa. E aí eu pensei, eu sou novo, né, vou fazer minha campanha, vou aceitar esse convite. Né, se eu não me eleger, é uma experiência de vida que eu vou seguir trabalhando. Vou ficar triste, eu vou lamentar, vou me frustrar, claro, mas como quando a gente perde uma final de um campeonato, o time da gente perde, vou lamentar, mas vou levantar a cabeça e vou trabalhar. Né? Não é nada que vai abalar a minha vida. E se eu me eleger, eu vou dar minha contribuição. E aí, graças a Deus, a gente então teve um sucesso nas urnas. Ali na época, em 2008, eu fui o segundo vereador mais votado do município, por um voto. O vereador Caco, do MDB, fez 298 e eu fiz 297. Então, fui mais votado do partido. Fiquei muito feliz, muito grato, enfim. E aí a gente assumiu em janeiro com aquela, muito jovem ainda, enfim, com muita inexperiência, mas com muita vontade de aprender, muita vontade de trabalhar, muita vontade de fazer pela minha comunidade. Morei a vida inteira em Chiapeta, né? Nunca me afastei dessa cidade. E trabalhamos, né? Sem pensar em reeleição, mas trabalhando para deixar a nossa marca, para corresponder, sempre pensando, primeiro corresponder aos votos que eu recebi. Aí em 2012 veio a possibilidade da reeleição, né, novamente um ano de eleições, enfim. Também no ano da eleição, então, recebendo convites, a gente aceitou, né, a concorrer novamente. Aí com aquela determinação, né, eu vou mais essa então, né, como vereador, uma reeleição acho que é importante, até uma avaliação do trabalho, então a gente tem que se submeter a isso, né. Vou para mais essa reeleição, e para mais esse mandato, se me eleger, mais esse mandato, e aí, então, a gente já deu a nossa contribuição, né, talvez possa subir para outros cargos, ou talvez a gente volte para a vida privada, que eu nunca me afastei também, né, como vereador a gente concilia, mas foco daí só na área privada. E aí a gente concorreu, então, enfim, e tivemos daí uma votação histórica, né, na época, em 2012, foi a maior votação da história de Chiapeta, 413 votos para vereador, é bastante. Né, me surpreendeu, me emocionou, foi uma eleição, olha, talvez a mais emocionante da minha vida, mais que as de prefeito, inclusive, porque a gente se surpreendeu muito com a forma de apoio que a gente recebia naquela eleição. Pessoas que a gente nem esperava no dia da eleição, ligando, dizendo que estavam com a gente, estavam, né, nos apoiando, enfim, que a gente, então, né, teve todo um reconhecimento e uma votação histórica, né, que nos credenciou ao segundo mandato de vereador e automaticamente já nos lançou a ser o próximo prefeito, como aí o partido precisaria de um nome novo, né, o prefeito Osmar Kuhn, que foi as 2 vezes que eu fui vereador, ele foi prefeito as 2 vezes, então ele não poderia mais, aí o partido precisava de um novo nome, né, e o nosso então estava entre os cogitados, e a gente assim foi indo, né. Em 2012 cumprimos esse mandato, e em 2016 então veio a eleição e aí surgiu realmente o convite do partido para a gente ser o candidato a prefeito, do nosso partido, o qual, então, em 2016 a gente aceitou esse convite para concorrer a prefeito, com o Celso Bayer, de nosso vice, que era do PP, mas saiu, fez o PSDB, com outras lideranças, né, e coligaram conosco, enfim. Aí nos elegemos em 2016, então, para o primeiro mandato de prefeito. Aí em 2020 veio a possibilidade da reeleição, concorremos novamente, tivemos o êxito nas urnas, né? E tivemos então a satisfação de estarmos exercendo esse mandato que estamos agora finalizando, né? 2021 a 2024, onde agora então a gente não pôde mais concorrer, estamos no segundo mandato, mas apoiamos e conseguimos ajudar, contribuir para que o nosso candidato que a gente apoiou tivesse êxito, que é o Osmar Kuhn, que foi antes de mim também. Então, mais uma vez com êxito, a gente está encerrando agora a nossa contribuição, né? Entregando para o nosso companheiro Osmar seguir o trabalho. Então, a sua carreira política, digamos assim, começou como vereador. Como vereador. E também com um histórico dentro da própria família.
Exatamente. Eu tive algumas experiências, tudo vai credenciando ao longo da vida, né? Eu fui presidente dos universitários, né, em 2005, eu participei da diretoria da Associação Esportiva Ouro e Prata, alguns anos também, e tudo isso antes de ser vereador. Então, as coisas não acontecem por acaso, né? A gente, mesmo sem ter a intenção política, mas, sei lá, pela forma da gente conviver com as pessoas, sempre a gente estava sendo lembrado e chamado para diretorias de grupos, de associações, né, dos movimentos onde a gente participava. Então, acaba sendo, talvez, o perfil da gente, né? Então, já tinha outros chamados, já tinha tido algumas experiências, assim, de liderança em pequenos grupos, associações que a gente participava, né? Bom, e a gente estava falando dessa influência também dentro da família, do seu pai como figura política. Queria que a gente falasse um pouco sobre os seus pais. Quem são eles? Um pouco da história deles. Tem o meu pai, o Ademar Pedro Botti, né, foi vereador também, então, como eu falei, se elegeu em 1982, foi vereador de 83 a 88, aquele ano foram 6, o mandato foi de 6 anos, né? Aí depois ele concorreu à reeleição e ficou primeiro suplente, acabou não se elegendo, faltou pouquinhos votos, 4 ou 6 votos, não me lembro agora, e não se elegeu na reeleição. Mas continuou contribuindo, né? Então o pai sempre teve presença na política, né? Como presidente do partido, como coordenador de campanha, apoiando, como suplente de vereador, sempre participando. Então as conversas lá em casa giravam muito em torno da política. A mãe também participava muito, a minha mãe, a Maria Dolores Filipim Botti, que também sempre foi muito parceira e sempre esteve junto, sempre o pai e a mãe pegando junto na política, né? E ela trabalhou daí muitos anos na antiga LBA, que fazia o trabalho que hoje é assistência social, né? Que é o que se tinha na época, né? Depois a mãe trabalhou no posto de saúde também. Sempre foi a pessoa que esteve ali nos dando, né, o pai e a mãe nos dando, né, educação, conhecimento, né, moldando o nosso ser, a nossa personalidade, trabalhando, né, os valores, caráter, tudo, honestidade. Tenho minha irmã, Evelise Botti, que eu já tinha 10 anos quando ela nasceu, então, inclusive foi numa eleição, que daí eu era o irmão mais velho, muitas vezes não pude participar da campanha. O pai concorreu a vice-prefeito numa eleição, né, que não foi exitosa, que então eu ficava muito cuidando da minha irmãzinha, recém-nascida, novinha, neném ainda, para o pai e a mãe fazerem a campanha política. Então, tivemos sempre essa vivência, né, tanto do pai como da mãe, né, participando dos pleitos aí. Todos, desde que eu nasci, em todos eles estiveram envolvidos, ou como candidato ou como apoiador. Seu pai concorreu a vice-prefeito também? Concorreu em 1996. Acho interessante isso, porque a história ela é escrita pelos que venceram, né? A gente olha a galeria dos prefeitos e a gente vê quem se elegeu, mas tem Exato. As pessoas que... Em 96, então, era o Dr. Massalai, era o candidato a prefeito, e o pai de vice, do PP. Na época não era PP, mas era o 11, né? Era outra denominação só. PSD. O PDS, ali já não era mais PDS, não lembro se ainda era PDS ou era PPB ou era PPR, porque teve algumas variações até chegar em PP. Aí quem venceu naquela época foi o Neri Polo com o Vilibaldo de vice. Né? Que até das últimas 11 eleições foi a que o PP perdeu, né? Foi aquela. Que estava uma situação, para ter uma ideia, a administração, no dia da eleição, os servidores públicos estavam com 3 ou 4 meses de salário atrasado. A administração estava, entre aspas, caótica. E aí o resultado, né, a comunidade tende a votar no candidato da oposição, né? Era uma eleição difícil para a situação ganhar, porque vinha de uma administração, né, com os credores, as empresas, né, tendo inadimplência da prefeitura muito grande, os funcionários, a prefeitura inadimplente com todo mundo, com má situação, o prefeito da época respondendo processos judiciais, enfim, tanto que depois acabou sendo preso, né? Então era um momento caótico da administração, e aí, naquela época, então, acabou pagando o preço, enfim, foi a chapa do partido, né? Porque é uma tendência, né? Quando está muito ruim a administração, o povo vota no candidato da oposição. E é normal, é natural que isso aconteça, e foi o que aconteceu. Então, o partido que hoje é o PP, ele sempre foi muito forte aqui em Chapeta? Desde 82. Porque Chapeta se divide assim, né? Desde que emancipou até 82, praticamente o MDB foi toda, se não me engano. Em 82 o PP ganhou, e de lá para cá o PP teve 11 eleições e só perdeu uma. Né? Ganhou todas. Então, se divide em 2 momentos da história, né? 2 períodos da história. A questão partidária em Chapeta. É um município onde é difícil virar, tu vê que tem municípios que tem uma tradição de sempre virar, né? A alternância, né? Chapeta já tem uma tradição de manutenção, então teve alternância quando estava muito ruim.
No momento em que o MDB estava muito ruim, alternou para o PP. E aí, no momento que o PP estava muito ruim, né, hoje o PP, o MDB, o PDT, na época era uma posição, ganharam, mas daí logo o PP voltou. Foi só uma janela. E aí o PP se manteve até hoje. E essa força e uma certa tradição também desse partido também reflete na força que ganhou no Estado também com a figura do Celso Bernardi, que concorreu até a governador do Estado. Sim, sim. É uma figura que muito orgulha Chiapeta, né? Uma pessoa que teve a infância em Chiapeta e que hoje, por onde a gente vai, né, o Celso Bernardi, ele se apresenta como sendo de Chiapeta, né? E quando a gente se apresenta em vários ministérios, secretarias de Estado, locais, assim, a gente diz que é o prefeito de Chiapeta, muita gente diz, mas é a terra do Celso Bernardi, porque ele fala muito de Chiapeta. É uma figura que teve a infância aqui, foi embora muito jovem, foi estudar, né? Depois teve toda a sua carreira, foi deputado estadual, né, teve vários cargos, foi secretário de Educação do Estado, foi candidato a governador do Estado, deputado emérito, né, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e sempre levando o nome de Chiapeta. Então, nem sempre conseguiu participar ativamente da política em Chiapeta, mas o pai dele participava muito, o pai dele morou aqui também, né, muitos anos, né, faleceu aqui, inclusive, o pai e a mãe dele, e sempre participaram muito da política de Chiapeta. Prefeito, e o senhor nasceu aqui? Na época no hospital aqui não faziam parte, então foi em Santo Augusto, né? O Dr. Naldo Rieger, ex-prefeito de Santo Augusto, foi o médico que fez o parto, mas só nascia no hospital lá e já vim para casa, né? Os pais moravam aqui, então a gente, desde o primeiro dia de vida, a gente morou em Chiapeta. E os seus pais, eles são naturais de onde? Eles vieram já de outras regiões, assim, com os avós, enfim, né? A mãe ali de 3 de Maio, Alegria, Espírito Santo, né? Que pertence à Alegria, que na época pertencia a 3 de Maio. Né? Então é da região ali. Família Filipim, tradicional isso, lá mesmo. Isso, tem bastante. E o seu pai, ele nasceu? Tu sabe que eu não sei dizer onde é que o pai nasceu. Mas eu acho que se o pai não veio bem criancinha, ou ele nasceu aqui ou ele veio bem pequeno para cá. Mas a origem da família veio da alemã, origem alemã, né? Bote. O senhor conheceu os seus avós? Conheci. Meu avô aqui era o Arlindo Emílio Bote e a Maria Ela Bote. Os avós por parte de pai, né? Moravam em Chiapeta, faleceram aqui, enfim, tive uma infância convivi bastante com eles. E por parte de mãe, lá em Alegria, então meus avós residiram lá e faleceram lá, né? O Germano Luiz Filipim e a Remilda Cima Filipim. E os seus avós aqui de Chiapeta, onde que eles moravam? Por último, agora residiram aqui no centro da cidade, em frente à Câmara de Vereadores. E primeiro? A minha primeira lembrança vem ali na Avenida Ipiranga, onde hoje minha tia, que é uma irmã do pai, enfim, né, tem a propriedade dela. Tinha uma casinha de madeira ali, é a lembrança mais antiga que eu tenho, eles morando ali. Mas eles tiveram outras residências antes, né, mas essa é a que eu lembro da minha infância, eles ali. Uma casinha de madeira, bem na avenida. A gente ia muito brincar, tinha uma sombra bonita lá, que a gente brincava bastante. E sobre o seu avô Arlindo, o que o senhor pode contar sobre ele, a profissão ou... Ele era da agricultura, um pequeno agricultor. Quando eu conheci, ele já estava na cidade. A lembrança que eu tenho, né, já estava na cidade. Mas é como meus pais, assim, né? Todos são de origens da agricultura, né? Pequenos agricultores que já tinha daí na cidade. Ele dava as voltas dele, gostava muito de todo dia passear, conversar. Tinha parada nos bolichos, né? Conversava, saía de manhã, passava num boliche, outro boliche, cada um conversava um pouquinho. Aí chegava em casa de meio-dia, estava a avó lá esperando com a comida, enfim. E aí eles tinham uma boa relação, uma boa convivência. Essa lembrança que a gente tem do avô e da avó, sempre uma boa sintonia, né? Agora, da atividade de trabalho, eles já eram idosos, assim, né? Atividade de trabalho antes disso, eu não tenho lembranças, assim, não tenho recordações. Acredito que tenha relação com a história da colonização, né? Nessa época, Chiapeta estava recebendo muitos descendentes de imigrantes, né? E aquela região lá de Montenegro, ela já estava bastante populosa. Tem um historiador, o Dom Oswino Bote, que é um bispo emérito já do Brasil, né, aposentado pela Igreja Católica. Ele fez o resgate da história da família e ele contou alguma coisa assim, que o meu avô, a minha avó é parente da família Kremer, e daí já tinha, alguns parentes dela tinham vindo para cá, e aí o avô acabou vindo também, né? Enfim,
Mas aí eu não sei contar com detalhes essa história e posso daí me equivocar em algum detalhe, né? Mas o Dom Osvino uma vez contou algumas histórias assim pra gente. Interessante, ele fez um histórico, um estudo. Tá, fez o livro, Árvore Genealógica da Família, tá fazendo ainda, né? Faz anos que ele tá fazendo, mas já tá bem avançado. Bacana. E sobre a família da sua mãe, o que o senhor se recorda? Ia visitar eles lá em Alegria? Sim, sim. Daí moravam no Rincão dos Nardes. O avô e a avó moravam no Rincão dos Nardes, em Alegria. Então, a gente ia muito na infância lá passear, ia nas férias, ficar alguns dias lá com meus tios, meu padrinho. Lá em Alegria a gente tem muitas boas lembranças, assim, dessa fase da infância, né? Então, a gente tem... O avô era uma pessoa muito... Os dois avós, né? Muito querido, muito legal, muito calmo. A avó já era uma pessoa mais braba, né? Sempre tem, né? Mas aqueles personalidade mais forte, enfim, mas que... Eu lembro assim que ela tinha a central telefônica do Rincão dos Nardes, né? Então, quando tocava, alguém queria ligar na época, né? Ligava lá na central e dali ela atendia e distribuía as ligações. Eu lembro que eles moravam na casa, a propriedade deles no Rincão dos Nardes era em frente à propriedade do Álvaro Yost, que por muitas vezes foi prefeito de Alegria, né? E eram adversários políticos, enfim, né? O Álvaro do PP, né? E o vô lá era MDB. O vô e a avó eram MDB, eram adversários. Então, muitas histórias assim, eles contavam, né? Se davam bem entre os vizinhos, né? Se respeitavam, mas eram adversários, né? Então, em época de eleição, os ânimos às vezes se acirravam. E os seus avós aqui, Chiappetta, eram já do PDS? No início eram MDB. Na verdade, em 82, quando o pai foi candidato, aí o pai era jovem também, né? Não lembro agora a idade, teria que contar. Mas aí ele foi convidado para assinar a ficha no PDS da época e concorrer a vereador, né? E concorreu e se elegeu. Quando no final do Jânio, o Scherer se elegeu prefeito, né? Então ali a família do pai veio para o PDS e foi ali em 82. Era uma família que de tradição era MDB. Ali foi uma migração que houve, né? Muitas famílias, até então MDBistas, vieram para o PDS. Tanto que acabou virando a eleição, né? Não foi o Jânio Scherer, ali foi o João Stamp que se elegeu prefeito em 82. E o Jânio se elegeu o vereador mais votado. Daí, como não tinha reeleição, em 88 o Jânio se elegeu prefeito, né? E aí em 92 o João retornou prefeito. E os seus avós maternos faleceram em Alegria? Em Alegria. Como que o senhor pode descrever a sua infância aqui em Chiappetta? Infância maravilhosa, né? Sempre com muitos amigos, né? Muitas brincadeiras, né? Sempre muita liberdade também, né? A gente saía de a pé, de bicicleta, ia jogar bola por toda a cidade. Esses privilégios que a gente tem em cidade pequena, né? Criança pequena, sair, atravessa a cidade, vai jogar bola, pega a bicicleta, vai para algum lugar, vai para outro. Então, bastante liberdade, assim, muita amizade. É uma coisa que marca muito. Nós morava numa casa que tinha um gramado na frente, então um gramado relativamente grande, né? Não do tamanho de um campo de futebol, mas um gramadinho grande assim para criança. Então nós fazíamos muito futebol lá, né? Campeonatinhos, era perto da vila lá, vinha Piazedo que gostava do futebol, vinham ali também da vila, vinham os vizinhos. Nós fazíamos não só 2 times, dava mais que 2 times, então nós fazíamos campeonatos ali no campinho da frente de casa. Então era bastante futebol mesmo, assim, que a gente... Era a principal brincadeira, né? Entre outras coisas também, né? Que a gente tinha na época, né? Mas foi uma infância muito boa, com muita amizade, né? Sempre a mãe junto, o pai junto, né? O pai nessa questão política e trabalho bastante envolvido, a mãe trabalhando, mas também, como era a cultura da época, né? Com o filho mais a mãe ali, né? Sempre, né? Acompanhando em tudo, né? Então, são lembranças positivas, muito boas. E aqui em Chiappetta a gente tem tradição de 2 times de futebol, mas naquela época qualquer terreno baldio virava... sim. Não, tinha vários lugares aí que... Mas acabava tendo campinho em casa, né? Então era um lugar de encontro. No final da tarde, meio da tarde já era um lugar de encontro. Que, de vez em quando o pai tinha que suspender para recuperar a grama um pouquinho. Ele mandava ficar alguns dias sem ninguém jogar bola, proibia o jogo de bola para recuperar a grama. Que nós matava a grama, que era todo dia mesmo. Aproveitando esse gancho do esporte, aqui a gente tem Ouro e Prata e o Pampeiro. Que ao longo dos anos, assim, poucas vezes
teve os dois ativos ao mesmo tempo, né? Geralmente, né, quando o Pampeiro estava bastante ativo, o Ouro e Prata estava parado. Aí teve épocas que o Ouro e Prata então estava ativo e o Pampeiro estava parado, né? Então vai se alternando, né? Dificilmente teve os dois, poucas vezes assim os dois estavam ativos. O primeiro foi o Ouro e Prata. O mais antigo foi o Ouro e Prata. O primeiro que eu acompanhei foi o Pampeiro, mas eu sei da história que antes o Ouro e Prata era muito ativo, né? Então ali em 92, naquele ano ali, o Pampeiro disputou um estadual de amadores, teve uma campanha muito boa, né? Alcançou uma posição bem de destaque, assim, bem expressiva no estadual, então mobilizou a cidade, né? Então ali eu tinha uma idade de 9, 10 anos de idade, acompanhei muito, o pai participava da diretoria do Pampeiro e a gente acompanhou muito ali. A gente sabe que a história já antes teve Ouro e Prata, teve períodos assim bem, né, expoentes, né? E enfim, depois parou, depois o Ouro e Prata voltou, depois o Pampeiro voltou, agora está o Ouro e Prata ativo de novo, enfim, o Pampeiro ainda está ali ativo, mas não... Hoje em dia a gente não vê muitas atividades esportivas acontecendo no Pampeiro, mas no Ouro e Prata, né? Sempre teve essa alternância. O Pampeiro também tem contribuição da família Enéas, né? A gente até teve a oportunidade de conversar com ele, então bem interessante assim, compreendendo. Mas do Ouro e Prata teve recentemente também investimento na infraestrutura do estádio. Teve mais de 700 mil reais investidos, né? Que a princípio a gente fez uma reunião com a diretoria do Esporte Clube Pampeiro para, se eles tivessem interesse, nós acessar esses recursos, teria que ser passado para o município, né? Porque o Estado abriu editais para contemplar a recuperação de espaços esportivos, mas, segundo a legislação, essa não pode ser privado. Por mais que é uma entidade, mas uma entidade privada não pode receber recursos públicos, né? Então tinha que ser público. E aí o presidente do Pampeiro, que é o seu Neri, que já foi prefeito também, inicialmente concordou, nos deixou certo, né? O seu Odemar Vestre esteve com nós aqui também, que é uma pessoa que escreveu muitas histórias sobre Chiapeta, e é um membro da diretoria do Pampeiro, e ficou tudo acertado. Depois o Neri mandou um recado por um terceiro de que não queria mais. E aí a gente correndo às pressas para não perder o edital, foi atrás da diretoria do Ouro e Prata, que concordou então, e passou, né, para o município, e aí passando assim aos 45 segundo tempo, já que estamos falando de esporte, né? Mas no último instante a gente conseguiu cadastrar um projeto então lá no governo do estado e fomos contemplados. E aí recebemos mais de 700 mil reais em investimentos, 200 mil em iluminação e 450 em obras de infraestrutura, e depois teve mais algumas partes em obras também. O Ouro e Prata também era uma entidade privada? Também era uma associação privada. E ela foi tornada pública? Agora o estádio é público, né? Ainda existe a Associação Esportiva Ouro e Prata, com o seu CNPJ, com a sua diretoria, mas o patrimônio do campo ali, ele é propriedade pública agora, né, do município, que era um requisito para poder acessar o recurso do Estado. Bacana. E como que funcionou durante os seus 2 mandatos o incentivo ao esporte, já que a gente está falando nesse tema? Isso, a gente sempre gostou muito do esporte, né? Uma por paixão, por gostar mesmo, né? E outra porque a gente acredita que o esporte ele ajuda muito na sociedade a evitar outros males, outras opções do lado errado que existe aí. A criança, o jovem que está praticando esporte, ela faz bem para a saúde, faz bem para a mente, né? E também evita, às vezes, cair em alguns vícios, né? Ajuda a prevenir. Então, a gente investiu muito no esporte, né? Desde o primeiro mandato, né? Tivemos como diretor de esportes do Júnior, no segundo mandato o Beto, mas a gente investiu bastante assim, em todas as modalidades que são do dia a dia da comunidade, futebol, vôlei, bocha também, e outras modalidades assim, que o pessoal gosta aqui. Mas chegamos até a jogar um campeonato gaúcho na categoria, né, do Sub-17, depois do Sub-20. Teve o Juventude de Caxias do Sul vendo jogar em Chiapeta, um fato histórico. O nosso time enfrentou o Caxias, lá em Caxias, né? Então tivemos uma campanha bonita, assim, dando oportunidade. Acho que, dentre tantas coisas que foi feito no esporte, mas o que de mais grandioso vai ficar foi isso. Eram os jovens de Chiapeta disputando o Campeonato Gaúcho, oficial da Federação Gaúcha de Futebol, da categoria de base, contra grandes times do estado do Rio Grande do Sul, né? Dos melhores. Então, nosso objetivo não era vencer, não era enfrentar eles e ser campeão, né? A gente sabe que são estruturas diferentes, são equipes profissionais, mas era dar oportunidade. A gente sempre dizia, nós estamos criando uma vitrine para que os nossos jovens que sonham com a oportunidade do futebol sejam colocados nessa vitrine. Aí vai, então, do trabalho, da qualidade,
da condição de fatores para que esses jovens possam avançar e realmente irem para a carreira do futebol, né? Mas a gente colocou eles numa vitrine, né? Isso a gente proporcionou. E até hoje Chapeta tem um destaque no esporte por conta também desse incentivo ao esporte. Recentemente teve até 2 representantes que foram à Europa, né? Achei muito bacana. Isso, assim. 2 meninos aqui, um orgulho, vão estar recebendo uma homenagem na Câmara de Vereadores, enfim. 2 meninos que foram jogar lá na Europa agora, né? E temos outros meninos que estão Brasil afora, a gente não quer citar nomes, né? Mas tem pelo estado do Rio Grande do Sul, em outros estados do país, tem muitos jovens de Chapeta, né? Hoje jogando aí na categoria de base, jogando em clubes aí, que a gente espera, né? E torce que acabem lá na frente sendo jogadores profissionais, né? Que tenham muito sucesso nas suas carreiras, né? E que é uma tradição que vem do passado, mas que ainda se mantém. Eu acho que alguns municípios acabaram perdendo essa tradição, né? E tinha até a questão em Acorá e Chapeta tinha o Guarani, né? Jogava muito, tinha essa... Tinha uma rivalidade até, né? Tinham vários times, né, aqui na região e com o passar dos anos foram diminuindo, né? Então a gente focou muito assim em apoiar o veterano, em apoiar as demais competições, livre e tal, mas em investir pesado na base, né? Na base porque é o futuro, né? A juventude que precisa desse apoio, que precisa ainda mais desse incentivo, que os demais é por lazer, por recreação, né? E esses é por talvez até uma esperança de futuro e pelos demais benefícios que o esporte traz, que eu já falei antes. Bom, a gente estava falando da sua infância. Eu queria saber qual que é a primeira lembrança que o senhor tem de Chiapeta, assim, como que o senhor pode descrever como estava a cidade, assim, da primeira recordação de comércio, de talvez construções que ainda não havia, assim, mais ou menos uma imagem da cidade. Chiapeta é sempre uma cidade pequena, né, como uma pequena cidade, sem a infraestrutura que tem hoje, nem perto. A gente tem a lembrança assim, de várias casas de madeira, né, várias ruas sem pavimentação, né, iluminação mais precária, enfim, muito mais simples, mais uma cidade que parecia uma vila, né? Uma vila. A primeira lembrança é isso, dá para caracterizar como uma pequena cidade com um estilo de uma vila, de um vilarejo. Muito boa, assim, muito acolhedora, muito pacífica, muito ordeira, mas um vilarejo, sem muita infraestrutura. E questão do comércio, nessa época, quais eram os principais comerciantes? Na minha infância, tinha os mercados ali, o mercado Zax, por exemplo, que era perto de casa, o mercado Seu Estupilha, que depois foi vice-prefeito também, os dois ali mais perto de casa, a Cotrejui, né? Tinha um ditado na infância, né? Quando alguém queria moleza, a gente dizia que a Mumu vai na Cotre, né? Que a moleza não é com nós, vai lá no mercado, né? As crianças diziam uma para outra, né? Mas tinha a Cotrejui, era o mercado forte, né? E ali perto de casa, o Zax e o Estupilha. Aí eu lembro do bazar da Dona Eli, né? A Dona Eli tinha um bazar que era coisas de criança, a gente ia muito ali comprar na Dona Eli, Zorzan. Algumas lembranças assim, que a gente tem. O seu Arno, antes a gente já não tinha mais o comércio dele, mas é um dos primeiros comerciantes de Chapeta, né? Da Dona Érica. Mas eu lembro do seu Arno quando era um dos poucos assinantes do jornal Zero Hora em Chapeta. Então quando o Grêmio ficava campeão de alguma coisa, vinha o pôster no Zero Hora. Existia o Zero Hora e o Correio do Povo mais simples, né? Era preto e branco ainda, o Zero Hora já era colorido. E aí vinha um pôster colorido, o Grêmio ficava campeão, nós já estava cedo esperando chegar o jornal na casa do seu Arno para nós pedir para ele se ele não dava o pôster para nós ter o pôster do Grêmio campeão, que era uma coisa difícil de conseguir. Não existia internet, não existia revista, não chegava muito ao nosso alcance, né? Então, e poucas pessoas assinavam Zero Hora em Chapeta, o seu Arno era um que me veio essa lembrança agora. Bacana. E em relação à praça, que hoje a gente conhece, assim, a estrutura que tem hoje, mas na época ela... A praça não tinha, a quadra já tinha, mas era um piso áspero. A gente jogava muita bola ali, eu lembro dos campeonatos que saíam na praça, não existia o ginasião, então a quadra da praça era a única praticamente do município, né, da cidade. Então muitos campeonatos de verão que saíam ali, campeonatos emocionantes, lotado de gente, enfim. Tinha o quiosque ali, onde hoje a Secretaria de Educação e Cultura era um quiosque, então vendia lanches e bebidas, enfim. Mas a quadra, então, naquelas condições da época, né, com um
piso bem deficitário, mas é o que tinha. Onde hoje saem as machadas, ali a área de eventos também, não tinha cobertura, tinha um palco pequenininho, o palanque oficial era aberto, não tinha cobertura também, tudo mais simples como na época, né? Como era o padrão da época, enfim. Uma praça muito grande, muito verde, isso sim, a gente lembra, né? Mas sem infraestrutura necessária. A pracinha, que a gente brincava muito, né? Com piso todo de pedra brita, alguns balanços, trenzinho, alguns brinquedos, né? Mais antigos também, né? De acordo com a época. A arborização já estava... A arborização era um destaque, era bastante verde. A gente ouve muito também que a demarcação ali de onde é a praça, ela sempre existiu, mas nos primeiros períodos ela era um campo, assim, onde pastavam os animais, né? E depois eu não peguei essa época, mas... Foi se arborizando, foi evoluindo. Na minha época já era bem arborizado. E quem que cuidava desse bar que tinha ali na praça? Ali era o Demenig, era o bar do Demenig, que já foi inclusive vice-prefeito de Catuípe, né? Constante Demenig, era o bar do Demenig, né? E ali, que era o pai do Lori, que depois teve o bar do Lori, né? Que hoje faleceu na Covid e os seus sucessores estão tocando ainda, né? Mas esse bar do Demenig é na minha infância, antes ele ainda foi do Paraginski. Seu Paraginski, inclusive tem uma história, seu Albino Paraginski, que gravou o primeiro documentário ali, e ele era o que tinha o quiosque, e ele conta uma história, cada vez que eu encontro ele no meu aniversário, ele conta, até hoje, que ele lembra o dia que eu nasci, porque o meu pai chegou no quiosque e pediu um pastel, ou um X, não me lembro o que, acho que era um pastel e uma coca. Seu Albino que me conta essa história, né? Preciso comer um lanche que eu vou para Santa Augusta que está nascendo meu gurizinho. Então, no dia que eu estava nascendo, o pai foi comprar um pastel no quiosque, então, do seu Albino Paraginski. E o seu Albino que me contou essa história agora, uns 3, 4 anos atrás, né, que ele lembra. Passado 40 anos quase, ele lembra dessa história. Bom, já que a gente está falando da praça, vamos situar um pouco essa evolução de investimentos que a própria prefeitura, até no seu mandato, foi realizando para que hoje a praça tenha os moldes que a gente conhece. Da questão da Rua do Lazer, já foi em outra... Sim, a Rua do Lazer já foi na administração do Dr. Massalai. Ali foi feita a Rua do Lazer. Foi feito antes da Rua do Lazer, foi feito aquele pavilhão múltiplo uso que nós temos ali, o espaço para os shows, o palco, enfim, nas machadas, né? Então, primeiro foi feito a cobertura do pavilhão, aí depois veio a Rua do Lazer. Eu lembro que nós tivemos em 2012 um temporal de granizo que destruiu tudo, né? Então a gestão do prefeito Osmar teve que reconstruir, então não foi uma obra nova, mas praticamente boa parte teve que ser reconstruída, né? Então ela demandou bastante investimento ali, porque simplesmente tinha estragado tudo. A pracinha, daí, a quadra sintética foi na gestão do Osmar, porque a quadra então era um piso bem desagradável, né? Aí eu já era vereador e um dia, como vereador, mas como profissional, eu estava trabalhando lá no município de Nova Palma, e no horário do almoço a gente prestava serviço lá para a prefeitura, a gente vai dar uma volta na cidade, achar uma sombra para descansar um pouquinho até que inicia o expediente da tarde, e vi lá uma quadra de gramado sintético, né, na praça de lá. E aí trouxemos a ideia para cá, fizemos um projeto, buscamos o recurso, conseguimos uma emenda parlamentar e o Osmar era prefeito, mas a gente fez o projeto como vereador e conseguimos então já trocar o piso, botar uma grama sintética, que eu acho que foi fundamental e me deixa muito alegre, porque até hoje eu vejo as crianças jogando futebol todos os dias ali. E isso foi em 2010, e eu lembro que ninguém mais usava a quadra da praça. Porque aí nós já tínhamos o ginásio de esportes, então a quadra da praça era muito ruim, muito áspera, se machucava, não tinha qualidade para jogar. Nem as crianças não jogavam mais, muito pouquinho mesmo. E isso lá de 2010 até hoje, 24, faz 14 anos, e praticamente todos os dias tem crianças e adultos jogando futebol na quadra sintética. Então foi um investimento que a gente comprovou que valia a pena, né? Então a quadra sintética foi ali em 2010, depois a gente como prefeito investiu na pracinha, hoje temos a pracinha do avião, que cada vez que eu recebo as crianças aqui no gabinete, uma das perguntas que a gente faz, né, conhecem a pracinha do avião? Sabendo a resposta, onde vem aquele coro, sim, todos gritando junto, né? Uma coisa muito legal, as crianças gostam, então a pracinha também, que já estava inadequada para os tempos atuais, a gente reformou toda a pracinha, colocamos um avião maravilha, com piso, um piso melhor, mais adequado.
O palanque oficial, então, que estava bem defasado, a gente fez uma cobertura, fez um projeto arquitetônico, que fica bonito e fica coberto também. Tivemos agora, por último, o pavilhão ali, o espaço da agricultura familiar, né, onde a gente usa tanto nas mateadas, que é uma festa tradicional de Chapeta, e que faltava um lugar para que muitas empresas não vinham mais participar da mateada por falta de condições, um pouquinho mais de segurança, de espaço adequado, era muito inadequado o espaço para as empresas, né? Então a gente resolveu esse problema, mas pensando em não fazer um investimento público para usar só na mateada, a gente também proporcionou aos agricultores familiares se instalarem durante o ano todo e usarem aquele espaço ali. Então hoje é um pavilhão que é usado o ano inteiro pela agricultura familiar, em alguns momentos também por outros eventos que acontecem, e na mateada daí pelas empresas expositores que vêm se instalar. Eles realizam uma feira? Os agricultores familiares têm a feira, semanalmente eles têm a feira da agricultura familiar ali naquele espaço. Bacana. E a gente falou na pracinha do avião, tem uma história sobre o porquê tem um avião, não tem? Quando a gente pensou no avião, não foi baseado nessa. Depois a gente ficou sabendo que teve uma história de um avião que uma vez aterrissou ali, coisa, mas a pracinha do avião a gente viu em alguns lugares litorâneos, tinha do navio, tinha de helicóptero, tinha de avião também, em outras cidades, né? E um dia teve um vendedor aí oferecendo, né? A gente já sonhava com isso há algum tempo, até que um dia então viabilizamos. Depois que construímos contratamos o avião e começou a ser instalado, aí a gente ficou sabendo dessa história, que uma vez teve um avião que pousou ali na praça, quando era campo ainda, né? Mas não teve, a escolha do avião não se deve a essa história, mas coincidentemente... Eu lembrei dessa história que a gente conversou, que basicamente depois que se descobriu que... Depois, foi uma coincidência, uma feliz coincidência. É interessante deixar registrado que houve realmente um avião pousou na praça, coincidências. E sobre o período da escola, eu queria falar um pouco. Sobre o seu período Enquanto aluno? Isso. Bom, eu estudava aqui no jardim, o jardim era aqui na praça ali, atrás naquela sala que existe hoje, até hoje, atrás do palco. Ali era o jardim, onde a gente teve então a pré-escola ali. Depois, quando entrei no primeiro ano do ensino fundamental, que na época era primeiro grau, né? Aí estudei na escola Amantino Liszt, que hoje é a Lorette Funk, mas ela em 1989, 90, então eu fiz o primeiro e segundo ano, primeira e segunda série da época, na escola Amantino Liszt, lá naquele prédio que hoje é a Lorette Funk. A partir do terceiro ano mudei para a escola Anchieta, né? E ali estudei até terminar o primeiro grau, né? Depois tive um ano, estudei em Ijuí, no segundo grau, né? Que hoje é ensino médio. E aí depois retornei para Chapeta, o segundo e o terceiro ano do médio eu fiz aqui na escola Anchieta novamente. Quais foram os seus professores? Minha primeira professora, as primeiras professoras, então, a professora Inelce e a professora Dalcena. A professora Dalcena era muito reconhecida, muito famosa, muitos alunos se matriculavam na escola Amantino Liszt para ter aula com a prof. Dalcena, que era uma alfabetizadora muito reconhecida na época, né? Então, essa foi da primeira série. E a Amantino Liszt foi o primeiro nome da escola Lorette Funk? Que hoje é Lorette Funk. Por 2 anos foi Amantino Liszt, depois já mudou para Lorette Funk. O senhor tem alguma informação de quem foram essas figuras? A Lorette eu sei que foi uma professora que deu aula aqui no município, né? Mas não tenho muitos detalhes, não, né? E o Amantino Liszt eu não lembro também. Mas possivelmente tem alguém aqui de Chapeta, que provavelmente, aqui. Né? Provavelmente. E trazendo essa questão da educação também na sua administração, investimentos que foram realizados nessa área? Investimos muito. A gente, desde que assumiu, então a gente chamou os professores, os gestores, os profissionais envolvidos com a educação, né, e tivemos muitos debates, né, muitos investimentos, porque a gente acredita que através da educação a gente muda o futuro, né? A gente tem muitos trabalhos em outras secretarias que a gente faz também, né, que são importantes, tão importantes também, mas a educação a gente consegue mudar o futuro da sociedade, trabalhar o futuro, né? Então, eu lembro de uma reunião que a gente chamou os profissionais de educação lá no início, né, para discutir que educação nós queremos para Chapeta, para nossas escolas. Nós queremos
que a nossa escola seja um assistencialismo para atender pessoas que precisam vir por causa da merenda, do material, e vamos nós tentar, que temos condições de botar nossos filhos nas outras escolas, ou nós queremos transformar as nossas escolas em escolas que a gente vai querer que os nossos filhos estejam nessas escolas. E aí, por unanimidade, né, obviamente, todos concordaram. Então, a gente colocou. Então, temos que trabalhar para isso. Vamos arregaçar as mangas. A equipe de profissionais de educação tinha muitas reivindicações, e a gente assumiu o compromisso de atender as reivindicações, mas também cobrando novas posturas, novas atitudes, enfim, que todos fizessem a sua parte. E deu certo. Talvez surpreendeu no início, gerou alguns inconvenientes, né, no primeiro momento, que acaba tirando algumas pessoas da zona de conforto, né, mas que depois que o resultado começa a aparecer, eu tenho certeza que todo mundo se motiva, porque quem que não quer no seu dia a dia, no seu trabalho, ver os resultados acontecendo? Não é só salário, salário também é importante, a gente também trabalhou, piso nacional, valorização, plano de carreira, tudo isso foi trabalhado. Mas a gente sempre dizia, a gente também quer a contrapartida em, né, motivação, engajamento, né? A gente fez investimentos em estruturas físicas em todas as escolas, eu acho que foi a administração que mais investiu em escolas, todas elas, desde a creche, né, pré-infância, a escolas de ensino fundamental da cidade, as duas do interior, investimos muito em todas as escolas, mas não só a estrutura física. A gente sempre dizia que a escola não é feita de tijolo, é feita de pessoas, né? Então a gente investiu na estrutura física, porque precisa ter espaços adequados, sim. Investimos em brinquedos, investimos em materiais pedagógicos, investimos em equipamentos, investimos então em recursos humanos também, em valorização, mas sempre também cobrando assim, desenvolvemos muitos projetos que aproximem a escola da sociedade, que a gente debate muito isso desde a escola na fase mais inicial da criança até na universidade. Quando a gente tem reunião com a universidade, a gente fala muito isso. Às vezes os profissionais que estão dentro das instituições, eles tendem a se autoalimentar, vamos dizer assim, a trabalhar os alunos como se o mundo girasse em torno daquela instituição, e não é. A instituição ela tem que servir para preparar profissionais para a sociedade, e não para a própria instituição. Então, a gente sempre fez esse debate e conseguimos aplicar muito em Chapeta. Acho que foi um grande diferencial da administração, essa pegada que a gente teve na educação, focada em atender aquelas normas, aquelas diretrizes que são estabelecidas nos planos, enfim, que tem que ser atendido, claro, mas indo além disso, né, trabalhando muitos projetos que aproximem os nossos alunos, as nossas crianças e adolescentes do que a sociedade precisa, do que eles vão precisar na vida adulta deles. E a gente focou muito isso e deu resultado. Inclusive tivemos vários prêmios agora nos últimos anos, que sempre é bom um reconhecimento, mas que mesmo no momento de premiações que a gente recebeu, a gente sempre diz para a equipe, o troféu é bom, a homenagem é bom, as fotos são lindas, quando a gente sabe que de fato lá atrás está acontecendo isso, a mudança cultural está acontecendo, a mudança da educação, a transformação da educação está acontecendo em nosso município. Então aí é gratificante você ganhar um prêmio quando você sabe que tem na retaguarda a coisa está acontecendo mesmo, né? E a gente está muito satisfeito com a transformação da nossa educação, com tudo que a gente conseguiu contribuir, enfim, para que as escolas hoje de Chapeta possam estar entre as melhores da região. Eu queria ainda pontuar as coisas que são mais visíveis na comunidade, que são os investimentos em obras. A gente teve a construção da Escola de Educação Infantil. Queria situar mais ou menos o período em que isso aconteceu. Essa foi na gestão, a creche foi construída, meio Pequeno Príncipe, né, que a creche foi construída na gestão do ex-prefeito Osmar Kuhn. Ali foi construída a creche. E agora, mais recentemente, o auditório. O auditório, uma obra fantástica, então, né, uma das maiores obras da história de Chapeta, né, tem outras maiores, tem outras grandiosas demais, mas essa certamente é uma das maiores, e com um grande diferencial que é uma doação, né, uma doação do seu Luiz Antônio Chapeta, que tem sido um parceiro da administração, já teve outros empreendimentos, outras obras construídas com o seu apoio financeiro, e o auditório agora, no nosso último ano de mandato, é muito gratificante, é um auditório que ele iniciou a ideia a partir de um pleito da escola estadual, que o seu Luiz solicitou à diretora Kátia, e qual é que era a necessidade, qual é que era a demanda, ela colocou que a escola precisava de um auditório, pensando até em algo muito menor, nunca sonhou em algo tão grandioso, né?
e o seu Luiz mandou fazer o projeto, enfim, daí foi feito o projeto, ele mandou aumentar, e cada vez que levava um projeto ele mandava aumentar, que não era isso que ele queria, era mais. Aí ele nos chamou também como prefeito, né, explicou o que ele queria, né, pediu então para nós ter uma participação nessa questão do terreno, enfim, para ficar para a comunidade também, para ser usado pela escola e pela comunidade, um pedido do doador da obra, do patrocinador, que é o seu Luiz Antônio. E a gente, como prefeito, obviamente que atendemos e fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e que foi solicitado por ele. E hoje temos aí um dos maiores auditórios da nossa região, né, um investimento de mais de 4 milhões de reais, doado, construído num terreno público. Já foi construída a obra pelo seu Luiz Antônio, contratou, comprou os materiais, contratou os serviços, tudo. Né, a prefeitura, claro, que ajudou com terraplanagens, com limpeza de terreno, com serviços complementares que eram do nosso alcance, mas a obra praticamente toda ela realizada com recursos do seu Luiz Antônio Chapeta e doada, então, para a comunidade, especialmente para a escola estadual que é Lindeiro ali. Muito bacana, e repercutiu muito essa obra, né? E de ver também que Chiapeta, que leva o nome da família, né, que ainda continua investindo e proporcionando para a comunidade ter acesso a um bem cultural, um dos melhores, assim, desenvolvidos tecnológicos que tem na região. Sim, não. E é muito gratificante, a gente fica muito honrado, né, de estar prefeito enquanto acontecem essas obras importantes, essa disponibilização que o seu Luiz Antônio fez, porque o seu Luiz Antônio sempre teve um perfil assim, de apoiar a educação. Eu lembro quando eu me formei no ensino médio, ele foi nosso paraninfo. Então ele sempre foi uma pessoa que ele tem patrimônio, tem posses, enfim, tem uma boa renda, e que ajuda a comunidade, mas ele ajuda muito focado na educação, né? Também com esse viés, né? Que a educação transforma a sociedade, transforma as pessoas, né? E as pessoas transformam o mundo. Então ele sempre investiu muito na educação, na cultura, né? E esse auditório, que então surpreendeu a todos nós, ninguém nunca sonhou que seria algo tão grandioso, e que após a sua construção muitas pessoas questionavam, mas em Chiapeta, será que não vai ser um elefante branco? E aí foi a nossa missão, e está sendo a nossa missão, e ficará para os próximos gestores, mas que nós já conseguimos ao longo desse ano que houve a inauguração, é não permitir que seja um elefante branco, é fazer com que tenha utilização, e está sendo muito bem utilizado, né? Inclusive novas atividades, como um grupo de teatro que já foi implantado em Chiapeta, que não existia antes, agora já existe, mas não só as novas atividades, como eventos que não aconteciam, que agora estão acontecendo, e como eventos que já aconteciam e que agora passam a acontecer no auditório. No exemplo das formaturas, então, que agora tem um espaço muito mais adequado, muito melhor, apresentações das escolas, do município, do estado, muitas atividades, enfim, que os nossos jovens já tinham, mas em espaços menos qualificados, hoje acontece ali, mas além disso, novas coisas se criaram, novos trabalhos, novos projetos, novas ações culturais estão sendo criadas a partir dessa obra. Então, está sendo muito bem utilizado, a gente está muito feliz e realizado com isso, né? Tem um espaço que está sendo, está tendo grande importância e utilização por parte da comunidade. Agora me veio uma imagem da professora Djanira, que começou os primeiros grupos de teatro que eram realizados no Salão Beck, e hoje a gente chegar no auditório, né? Olha a evolução, né? Que legal. E é o que a gente também está tentando mapear com esse trabalho, a evolução desde a emancipação até hoje, né? Toda essa estrutura e como o município foi se desenvolvendo. O senhor tem alguma história sobre a emancipação de Chiapeta? Não viveu esse período? Não vivi o momento, não, né? A gente tem acompanhado agora alguns relatos enquanto faz esse projeto, né? Como da Prof. Dejanira, enfim, mas eu não cheguei a viver esse momento. O senhor gostaria de pontuar sobre a área da saúde, algumas obras e... A área da saúde a gente focou bastante, assim, né, em investimentos também. Nós, no primeiro mandato, investimos muito em veículos para o transporte dos nossos pacientes, né, porque a gente sabe que hoje a gente tem os atendimentos básicos na nossa cidade, mas diariamente dezenas de pessoas têm que buscar as referências. Em Juí, em Cruz Alta, em Palmeira das Missões, em Santo Augusto, em Criciúmal, em Tenente Portela e tantas outras cidades, Porto Alegre. Então nós iniciamos investindo muito, né, novas ambulâncias, novas vans, novos carros para levar pacientes, carros menores, né, e, enfim, depois bastante em projetos, né, de saúde preventiva, né, com academias, com atividades para prevenção de doenças,
né? Enfim, muitas ações. Agora estamos ampliando a unidade básica de saúde, o novo posto de saúde, então, que foi construído na administração dos Marcon, a gente botou em funcionamento, que foi no final do mandato dele, daí a gente iniciou a nova UBS, no caso, os trabalhos. Então, a saúde sempre assim, ó, a gente sempre colocou com a equipe e trabalhamos no sentido que, se Deus nos colocou nessa missão, a gente tem que trabalhar corretamente, fazer as coisas pelo certo, mas fazer o bem, sempre trabalhar com a razão, mas sempre com o coração também. E a saúde é um momento de dor. Quando as pessoas procuram um serviço de saúde, é um momento de dor, um momento de aflição. Então, nós sempre investimos muito mais do que a nossa obrigação. A gente sabe que hoje o Sistema Único de Saúde ele atribui aos municípios a atenção básica. E a média complexidade é a obrigação do Estado e a alta da União, enfim. Mas a gente, muitas vezes, para facilitar que o cidadão tenha o seu atendimento, a gente assume obrigações do Estado e ajuda a custear despesas. E hoje a saúde em Chiapeta ela é reconhecida como uma das melhores da região, né, e talvez do estado, porque o cidadão dificilmente fica sem atendimento, né. Temos até um hospital de pequeno porte, mas é um hospital, né, uma cidade com menos de 4 mil habitantes que tem um hospital. Para a nossa comunidade aqui é uma coisa normal, mas quando a gente conta isso lá fora, isso é surpreendente, as pessoas não acreditam nisso, né. Para nós é tão normal isso que a gente nem se dá conta de quanto isso é grandioso. Mas nós temos um hospital no município de menos de 4 mil habitantes. Me apresentem em outra cidade desse porte que tem um hospital de pequeno porte como o nosso. Então isso demanda investimentos, demanda um trabalho de uma equipe que está lá, que faz o seu dever, que trabalha muito bem, pessoas todas comprometidas, né? Mas também muito investimento da administração. Então a saúde hoje de Chiapeta, ela é diferenciada, né? Tanto pela atenção primária, pelos projetos e atividades que são executadas na atenção primária, que foca a prevenção, mas também a gente nunca abandonou de cuidar das pessoas na hora do tratamento, enfim, de ajudar as pessoas, de poder, né, contribuir para que as pessoas busquem a solução, né. Eu até ia pontuar essa questão do hospital, que realmente é um diferencial, porque haviam muitos hospitais de pequeno porte que foram fechados ao longo dos anos, em vários municípios da nossa região, e Chiapeta é um que conseguiu manter. Há muito custo, investimentos, e não só financeiro, mas de atenção, de tempo, de dedicação por parte da administração e da equipe lá, e da diretoria também, mas também brigas com o governo. Essa pressão que fez com que muitos hospitais fechassem em vários municípios, essa pressão existiu sobre nós também, né? E tanto o ex-prefeito Osmar lutou muito, como a gente também, inclusive a gente teve a honra, e hoje estamos ainda na presidência da Associação dos Municípios com Hospitais de Pequeno Porte do Rio Grande do Sul, onde a gente sempre defende o não fechamento. Hoje existe uma linha de raciocínio dentro do governo do estado, em algumas pessoas, não é por parte do governo hoje, mas já foi de governos estaduais passados, de fechar os pequenos e regionalizar, né? Porque reduziria custos, centraliza o atendimento, e a gente defende a regionalização sim, mas sem fechar os pequenos, né? Então, se em algum momento a regionalização funcionar tão bem que não se faça mais necessidade do pequeno, ok, daí fecha. Mas a gente sabe que não funciona tão bem assim. Então a gente tem que ter a regionalização para que a gente, quando tem uma demanda que o nosso HVP não atenda, nós tenhamos em Santo Augusto ou em Juí, em algum lugar, quem nos atenda, mas deixa o nosso funcionando, deixa o nosso trabalhando e atendendo a nossa gente naquilo que é possível, que ele consegue atender. E isso a gente briga, e tivemos muitos embates duros com pessoas do governo do estado, e não recuamos, né? Muitos recuaram nesses embates e acabaram fechando. Nós não recuamos e temos o hospital até hoje funcionando. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse resgate é que o hospital ele começou como uma entidade privada também. Pertenceu ao Dr. Melo e depois foi... Hoje é um hoje bem público. A Associação Hospitalar Chiapeta. É uma associação privada sem fins lucrativos, filantrópica, né? O prédio do hospital é público, o patrimônio, né, é público, é da prefeitura, mas como é a questão do esporte da Dor e Prata. Então, o prédio é público da prefeitura, mas existe uma diretoria, uma associação independente, privada, sem fins lucrativos. É uma filantropia. Então, não pode ter lucro, enfim, nada, mas é uma associação independente da prefeitura, mas que recebe recursos da prefeitura para sua manutenção, né? Porque não teria receita para custear toda a despesa. Bacana, até para a gente esclarecer alguns pontos, né? Talvez se a comunidade tem alguma dúvida. Eu não entendi muito bem exatamente, e agora acho que também ficou claro esses pontos.
Bom, encerrando um pouco dessa questão das áreas, eu ainda queria falar sobre a moradia, investimentos que foram feitos e bairros que foram criados e também assentamentos que foram criados em Chiapeta, né, esses investimentos dele. Bom, começando pela área rural, então, né, já não são coisas da nossa administração, mas que fazem parte da história do município, né. A Chiapeta, pela sua característica do solo, enfim, ela é muito propícia à agricultura, à produção de grãos, né, agricultura que hoje usa muita tecnologia, então é muito favorável para grandes plantações, enfim, né, então acaba tendo vários latifúndios. E nós tivemos, então, a vinda de 3 assentamentos, né, que se somaram às comunidades que já existiam aqui em Chiapeta e que são muito importantes no progresso do nosso município, enfim, são então, pequenas famílias de pequenas propriedades, pequenos produtores, que, assim como os que já residiam aqui, então, ajudam a aquecer o comércio local, a cidade, o interior, tudo movimenta a economia, né? Assim como os grandes também geram muita riqueza, muito valor adicionado, muita produção, muita prosperidade para o nosso município. Então, na área da habitação, nós temos 3 assentamentos no interior, e na cidade nós tivemos, ao longo da história, 2 grandes loteamentos, assim, né? Que foi a Nova Esperança, que foi construída no tempo do prefeito finado Jânio Scherer, né, que é pela Coab, a antiga Coab, que ainda existe, né? E depois o maior de todos, que foi na gestão do ex-prefeito Osmar, que foi o Nova Esperança 2, então onde se tirou 100 famílias, né, receberam casas, se tirou da antiga Vila Rosa, onde muitas pessoas moravam em condições bastante precárias, né, e foi feito um loteamento todo novo, né, com 100 unidades habitacionais, com asfalto, com salão, enfim, comunitário, com pracinha, com quadra, com toda a infraestrutura necessária. Isso tudo foi ainda na gestão do Osmar Kuhn. Aí a nossa gestão, quando assumiu, como foi na sequência do Osmar Kuhn, a gente ainda, né, foi buscar alguns recursos para novas habitações. Na época, a Chiapeta tinha um déficit habitacional muito baixo, porque haviam sido construídas muitas unidades habitacionais na gestão imediatamente anterior à nossa. Então, o governo federal trabalhava com déficits habitacionais, estudos, né, que indicam quem precisa mais. Como nós tínhamos ganhado muitos, então nós estávamos no final da fila. Aí depois houve trocas de governos, onde então os novos governos que entraram não tiveram a política habitacional, o governo federal, que eu falo, né, não teve a política habitacional de moradia popular como uma prioridade, enfim, tinha outras prioridades. Né, outra forma de atender, através da liberdade econômica, da geração de emprego, de proporcionar que as pessoas tenham renda e compram suas casas, em vez de dar casa. Então a gente pegou um governo que não tinha muito a priorização em dar casas, né, para as pessoas. Mas mesmo assim a gente nunca deixou de pleitear, de investir, de fazer a nossa parte. E temos hoje então um loteamento em andamento, a construção da infraestrutura. Nós hoje estamos com projetos cadastrados tanto no governo federal quanto no governo estadual para receber novas unidades habitacionais, mas já isso estamos cadastrados aguardando o convênio. Não temos convênio assinado ainda, então não podemos anunciar, né, prazo para a obra nem a confirmação. Mas o que já está confirmado e está em execução é toda a infraestrutura. A gente tem como meta, estamos há 2 meses de entregar o mandato, o recurso já está na conta e já está sendo executada toda a infraestrutura. Quando a gente fala num loteamento habitacional, a primeira coisa que se faz é a infraestrutura, depois vem as casas, né? O que é a infraestrutura? São as ruas, drenagem pluvial, rede de água, rede de luz, tudo isso já está licitado, contratado, em execução, o dinheiro na conta, e a gente quer entregar o governo com o máximo disso concluído, se possível com toda essa infraestrutura pronta, né? Para que depois esses projetos que já estão cadastrados, né, de construção de unidades habitacionais, tanto no governo federal quanto no estadual, inclusive no estadual a gente é o primeiro da fila quando saiu uma nova remessa, nós éramos na posição 16 e foram contemplados 15 municípios. Então, nós somos o 16º, agora somos o primeiro, na próxima remessa que tiver. Então, a infraestrutura já vai estar pronta quando houver, se houver, né, que a gente espera que sim, esse convênio, esse benefício para o nosso município. Muito bem. Para a gente sintetizar um pouco as informações, né, o senhor teve 2 mandatos, eu gostaria que o senhor dissesse 2 ações principais de cada um dos mandatos, para marcar assim a sua gestão. Eu vejo assim, a gente poderia falar de todas as áreas, né, mas para separar em 2, né, eu vejo o primeiro mandato, a gente investiu muito em educação, a gente focou muito, sempre cuidou da saúde como eu já falei antes, a saúde nunca a gente deixou descuidado, para atender
aquela necessidade de saúde mais grave do cidadão. Esse nos 2 mandatos sempre foi a prioridade em atender todas as demandas do cidadão. Mas trazendo 2 ações, então, que focam no futuro, né? No primeiro mandato, a educação, onde a gente entrou reformando todas as escolas, investindo pesado, como eu já falei, além de estruturas físicas, em projetos, execução de projetos, em equipamentos, em recursos pedagógicos, material didático, enfim, foi uma transformação muito grande, que a gente sabia que não ia aparecer o resultado na hora, mas que agora, no segundo mandato, já apareceu muitas coisas e que ao longo dos anos vai ainda aparecer muita coisa, que foi semeado lá atrás no nosso primeiro mandato. Então, o primeiro mandato, a educação, foi a grande prioridade. E no segundo mandato eu posso dizer que é a pavimentação das estradas vicinais, onde a gente então deu início, já no primeiro mandato, mas que tivemos a conclusão no segundo, de pavimentações. Nós fizemos no primeiro mandato 5,4 quilômetros de calçamento, numa estrada vicinal, em parceria com o Luiz Antônio Chapeta, também custeado por ele. Mas no segundo mandato fizemos mais 5 quilômetros de asfalto, na nossa estrada vicinal mais movimentada, que dá acesso aos assentamentos, a Ijuí, enfim, a outras comunidades produtoras, e mais 2 quilômetros de calçamento também no segundo mandato. Então a gente vai deixar um legado de 13 a 14 quilômetros de estradas vicinais pavimentadas, o que para o nosso município, que é um município de muita produção agrícola, é fundamental para a economia. E é o futuro, porque a gente ficar mantendo estradas vicinais com cascalho, que é uma necessidade, a gente faz sempre, porque sabe que o produtor precisa, que o cidadão da cidade e do campo que usufrui daquela estrada precisa, o transporte escolar, a saúde, o transporte de grãos, o abastecimento de insumos, enfim, o escoamento da produção, precisam de estradas em condições de trafegar com qualquer tempo, com chuva, com sol, em qualquer tempo. Então a gente prioriza muito, mas o cascalhamento que a gente faz, ele acaba sendo um processo como que enxuga gelo, porque tu faz hoje, daqui 3, 4 meses, tu tem que fazer de novo, daqui a pouco tem que fazer novamente. Então é um trabalho repetitivo e que vai ter que ficar eternamente fazendo. E aí tem, além do custo que dá de fazer isso aí, as jazidas, as cascalheiras que nós temos, elas são finitas. Um dia nós não vamos ter mais. Então a gente sabe que tem que trabalhar com soluções definitivas. E a pavimentação é uma solução definitiva para o nosso município, que depende muito da logística, para todos esses fatores que eu falei ali, tanto na educação, na saúde, na produção primária. A grande obra do segundo mandato é a pavimentação. Então, com quase 14 quilômetros, né, 5 de asfalto, mais 5 de calçamento, depois mais 2 de calçamento, arredondando, né, de estradas já pavimentadas. Que isso daqui 10 anos ela vai estar pavimentada, daqui 20 anos vai estar pavimentada, sem necessidade de ficar 2, 3 vezes por ano refazendo aquela estrada. Então, eu acho que é um grande diferencial, que a gente espera que ainda venha muito mais ao início, então, de um trabalho que vai acontecer, a gente espera muito mais ainda. Já estamos fazendo mais 1 quilômetro de asfalto na sequência, o primeiro que já foi inaugurado, estamos fazendo mais 1 quilômetro. Então a gente espera que venha muito mais, porque isso sim é uma solução definitiva para o nosso município, que depende muito das estradas para a sua economia, né? E eu queria falar sobre a vinda do governador para a inauguração da obra e também do nome que leva a rodovia. Bom, a rodovia então leva o nome de Emília Corrêa Chapeta, né? A mãe do seu Luiz Antônio Chapeta, que a gente já falou, é um grande contribuinte nosso, assim, do município em ações voltadas ao público. Uma justa homenagem proposta pela Câmara de Vereadores, que a gente acatou e fez então essa homenagem. E tivemos a honra de ter o governador do estado, então, nesta inauguração. A gente até fez alguma brincadeira com o governador, porque para Chapeta, para vir uma autoridade como governador do estado, a última vez tinha sido no velório do pai do Celso Bernardi, né? Veio uma senadora, Ana Amélia Lemos, veio quando deu o desastre aquele do granizo que destruiu toda a cidade. Ela veio de helicóptero para ver a situação. E nós tivemos, então só vinha para coisas tristes, né? Para ver coisas ruins, problemas assim, para se solidarizar com o nosso povo. E nós tivemos já o governador Eduardo Leite 2 vezes aqui em Chapeta. Uma foi na abertura da colheita do milho do estado do Rio Grande do Sul, que aconteceu no nosso município, na fazenda, propriedade do seu Luiz Antônio Chapeta, então, onde muitas autoridades, governador, deputados, senadores vieram até aqui para ver a exuberância e a produção e a prosperidade que o grão, que o agro move a nossa cidade. E depois tivemos o governador num outro momento grandioso, onde foi a inauguração do asfalto, então, da pavimentação de um trecho da rodovia Emília Corrêa Chapeta, para inaugurar, então, uma obra que, dentro do avançar que o governo do estado criou, talvez era, se não a maior, uma das maiores obras. Porque o governo tinha limitações, o governo do estado contribuiu com o valor de R$1 milhão nessa obra, mas o município pegou esse 1 milhão e construiu uma obra de 5 milhões de reais.
Então, o governador mesmo falou, olha, a obra, todo mundo pegou 1 milhão, fez obra de 1 milhão, de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, 2 no máximo. Nós fizemos uma obra de 5 milhões e o governador foi inaugurar uma das maiores obras do programa Avançar que o governo do estado tinha criado, para ajudar os municípios em obras que os prefeitos identificam nas suas comunidades como obras prioritárias para a sua comunidade. E eu vejo também essa obra, ela está vinculada à questão de melhoramento do escoamento da produção, mas ela também está vinculada à questão do turismo. Ali nessa rota a gente tem talvez o ponto mais belo, mais exuberante, que é a cascata que fica em anexo ao Parque de Rodeios. Cascata do Rio Boricá, nosso principal ponto turístico, o Parque de Rodeios, que é para ser ainda um grande centro de eventos do nosso município, e que sempre a dificuldade de visitação era o acesso, né? Era uma estrada de pedra, de cascalho, enfim, né, ruim de chegar, e que hoje a gente sai aqui no asfalto, depois calçamento, uma estrada maravilhosa, enfim, que a gente chega rapidinho. Então, ela, além de todos os benefícios, né, para o dia a dia das comunidades, para o dia a dia das pessoas, ela ainda tem essa pegada do turismo aí, que favorece muito os nossos pontos turísticos, que ainda podem ser muito explorados no futuro. Bom, então a gente vem num longo histórico de Chiapeta, desde 1965, né, até anterior, né, mas quando em 65 foi aprovada a lei que tornou Chiapeta município, e a gente chega em 2024 tendo a notícia de Chiapeta se tornar o 13º melhor município para se viver no Brasil. Eu queria saber um pouco sobre essa notícia e quais os parâmetros que levaram a chegar a esse dado. A gente sabe que a gente estava em Brasília quando recebeu essa notícia, né? Algumas pessoas mandaram pela rede social, o ex-deputado Jerônimo estava lá em Portugal, ficou sabendo, me ligou para parabenizar. E o jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, um jornal muito especializado em avaliação, em pesquisas de avaliação de municípios, né? Todo o Brasil. Saiu esse ranking, então, onde Chiapeta estava na posição de 13º melhor município para se viver do Brasil, segundo melhor do Rio Grande do Sul. Para nós foi uma alegria muito grande, porque a gente já falava isso para as pessoas. Quando a gente conversava com pessoas de outros municípios e contava do nosso município, a gente falava de como Chiapeta está uma cidade boa de morar, uma cidade que tem segurança, tem limpeza, tem organização, tem educação de qualidade, educação pública de qualidade de escolas particulares, tem saúde de muita qualidade, tem uma agricultura forte, próspera, um comércio prosperando, enfim, muitas coisas boas acontecendo, né? A economia indo bem, empregos. Mas a gente, como prefeito, falando do nosso município, até se tornava meio suspeito, porque todos falam bem do seu município, né? Dificilmente alguém não faz assim. Mas a gente tinha essa convicção, né? E quando saiu esse ranking, comprovou, daí era uma fonte externa comprovando o que a gente já estava enxergando, né? Mas aí a gente foi pesquisar como é que eles chegaram a quais parâmetros foram usados, como é que chegaram a essa pontuação. E realmente é um instituto que analisa todos os setores, né, da economia. Por exemplo, tem municípios que estão muito bem na educação, mas que têm problemas com a segurança pública. Outros estão muito bem na segurança e na saúde, mas têm problemas na educação. E o nosso município é um município que, então, são mais de 40 parâmetros que foram analisados e o nosso município estava bem conceituado, com boas notas em praticamente todos os parâmetros. Então há um equilíbrio em Chiapeta, como uma cidade que está bem na educação, está bem na saúde, está bem na segurança, está bem no PIB, está bem na geração de empregos, está bem na cultura, sabe? Sempre com coisas a avançar em todas as áreas, com certeza. Mas dentro de um parâmetro de comparação com os demais municípios, nós estamos muito bem posicionados em todos os critérios e isso deu esse diferencial. E a gente fica muito feliz, foi uma coroação de final de mandato, mas aonde a gente sempre ressalta que, assim, tem, para chegar nesse ponto, tem o trabalho da administração, com certeza, mas tem muito o papel da sociedade, de cada um fazer a sua parte. As pessoas fazem o município que moram, não é só a prefeitura, é as pessoas, tanto os funcionários, os servidores da prefeitura, mas como a sociedade do campo e da cidade, que no dia a dia cada um tem que fazer o seu papel, contribuir para que tenhamos um município melhor. Muito bacana, nós também ficamos muito felizes de saber que Chiapeta prosperou ao ponto de poder receber esse título. Como que o senhor poderia descrever que é ser prefeito, estar prefeito e quais são os principais desafios da gestão pública? Cara, ser prefeito eu digo assim, é uma missão de vida. A gente renuncia aos nossos interesses pessoais, a gente renuncia a muitas coisas.
A gente perde em muitas áreas da vida particular, tem perdas, tem renúncias, porque é uma missão. Você entra com a proposta de fazer a sua parte, de trabalhar pela sua comunidade, fazer uma administração, mas que envolve muito mais. Você lida diariamente com as necessidades das pessoas da tua comunidade. E as pessoas precisam do prefeito e como você está numa missão, você sempre se esforça e se doa, se dedica para atender essas necessidades. E como são muitas, acaba que você tem menos tempo para a família, você não tem mais tempo para suas atividades privadas, enfim, comerciais. Eu me doei, eu saí da minha profissão, né, para me dedicar exclusivamente, então, para essa missão, para esse cargo de prefeito, o qual eu saio com muita honra. Né? Eu conto com uma missão, eu conto a parte da renúncia, das perdas, que fazem parte, mas que também não me arrependo nem um pouco, porque é um legado que a gente deixa, é uma história bonita que certamente vai ficar, né, que faz parte da vida da gente, né, a vida e a felicidade, ela é composta de muitos fatores, né, e eu tenho certeza que as realizações que a gente deixa para uma comunidade fazem parte da satisfação que a gente vai ter na vida, enfim, de levar para a vida da gente. Muito contentamento, muito orgulho, muita honra que fica para os nossos filhos, para os netos que virão, saber que a gente teve essa oportunidade, cumpriu essa missão de forma muito honrada, de forma muito respeitosa, né, e com muito êxito. Tenho certeza que com muito êxito, assim, com uma satisfação, com uma aprovação popular muito boa, né, isso nos deixa muito contente com a sensação do dever cumprido, né, da missão cumprida, né, então é um orgulho que a gente vai levar para a vida toda, né, que compensa daí todo o sacrifício que foi demandado, ele é compensado por essa satisfação de ter feito um trabalho assim que nos deixa com muito orgulho. Prefeito, recentemente também a gente teve a eleição. Queria saber como o senhor vê a questão das rivalidades, que elas não se tornem inimizades e que no fim todos possam trabalhar pelo bem do município. E muitas dessas rivalidades políticas, elas vêm de longa data, né? Com a questão dos partidos, as pessoas partidaristas, mas a gente pensar nisso como que não levar isso para a vida, né? E nós trabalhamos muito ao longo dos 8 anos como prefeito para que essa rivalidade, que ela existe, que ela fique apenas então no período da eleição. Né? Que bom se não tivesse nem ali, que ali fosse um debate onde se apresentam os nomes, as propostas e todo mundo continua sendo amigo de forma amistosa, de forma harmoniosa, e cada um vota no que achar melhor e ganha o melhor e segue a vida. O ideal seria isso, mas a gente sabe que a rivalidade, o calor de uma disputa, ela faz com que os ânimos se exaltem e muitas pessoas acabem perdendo a cabeça. Então, a gente tenta evitar que isso aconteça, a gente tenta sempre manter um ambiente de equilíbrio, de paz, de harmonia, mesmo durante a campanha, sabendo que às vezes algumas coisas escapam do nosso controle, mas que pelo menos então depois, durante a administração, né, onde já passou o período eleitoral, que aí sim, aí a gente trabalha muito, assim, faz questão e exige que seja tratado todos de forma respeitosa, enfim, que não haja retaliações, que não haja perseguições, que a gente possa ter uma comunidade, que nós somos, né, uma pequena comunidade, uma pequena cidade, uma pequena comunidade, que a gente possa ter harmonia, todos somos cidadãos que se conhecem as famílias, as raízes um do outro, os vizinhos, enfim, né, que a gente possa se encontrar nos lugares sempre e confraternizar de forma harmoniosa, conviver, tendo uma boa relação entre todos, independente da rivalidade política. A gente vai agora finalizando a nossa entrevista. Eu queria saber como que o nosso projeto também, qual que é a sua visão sobre ele e como que a gente também pode ter contribuído para desenvolver a cultura no município. Tenho certeza que sim. Em primeiro lugar, o projeto ele é fundamental para a gente conhecer a nossa história. O povo tem que conhecer a sua história. E, como a gente falava, se a nossa geração, se essa época que estamos vivendo, nós não fizer esse resgate, se não salvar essa história através de projetos como esse, que são projetos adequados à realidade da sociedade atual, com audiovisual, com muita qualidade, e que se complementam a outros métodos que também existem e que também são importantes. Mas se não fizer agora, a gente vai perder a nossa história. E aí um povo sem história fica um povo sem identidade, né, e fica vagando, né, sem um futuro. Então o projeto ele é muito importante inicialmente para isso, para salvar essa história, essas memórias, valorizar, reconhecer, né? A gente tem que saber dar valor e reconhecer a todos que contribuíram para chegar
aonde chegamos hoje, né? E também traz aí toda essa riqueza, muitas vezes até para as pessoas compreenderem as diferenças. Por exemplo, essa etapa que está sendo feita agora, onde trabalha a emancipação política administrativa e vai entrevistar todos os prefeitos que ainda, né, estão presentes, né, e os prefeitos do município, onde as pessoas vão ver que há diferenças de pensamento que fazem parte, que bom que é assim, né, que há diferenças, que a democracia é isso, então, para que as pessoas não compreendam, às vezes, só o seu lado como verdade e o que o outro fala é tudo falso. Não, a gente tem que compreender que cada um tem suas verdades, cada um tem as suas crenças, né, e nós temos que saber respeitar a todos, né. Então, é um trabalho que vai, certamente, também trazer essa visão para a nossa sociedade, para que a gente, e vai contribuir para que a gente possa, então, compreender, né, quem pensa diferente da gente e valorizar a todos que fizeram parte, que deram a sua contribuição para tudo que vivemos hoje. Eu queria ainda que o senhor deixasse uma mensagem do nosso trabalho, ajudar a levar esse projeto do Sem Memórias Não Há História para outros municípios da nossa região. Mas olha, o que eu posso dizer que a gente foi um dos primeiros municípios a contratar o projeto Sem Memórias Não Há História, porque a gente já via essa necessidade e procurava desenvolver algo nesse sentido, mas quando a gente conheceu o trabalho de Sem Memórias Não Há História, a gente viu que é muito diferenciado em qualidade. Para fazer esse tipo de trabalho, a gente tem que ter qualidade. Sem qualidade, ele não vai ser utilizado, não vai surtir o efeito desejado. Então, é um trabalho de muito profissionalismo, de muita qualidade, né, e isso nos encantou, ele produz encanto nas pessoas, isso é importante, e fizemos a primeira edição, ficamos muito contentes com o trabalho, tanto que buscamos agora, nesse ano, fazer a segunda edição, né, e esperamos que tenha a terceira, a quarta, enfim, mas a gente recomenda a todos os gestores de cultura, gestores municipais, historiadores da nossa região, a gente recomenda o trabalho do Sem Memórias Não Há História, com essa equipe qualificadíssima, uma equipe muito profissional, muito competente, e que faz um serviço diferenciado, né, uma qualidade cinematográfica, coisa profissional mesmo, contando a história dos nossos povos, das nossas comunidades, deixando esse legado para as gerações que virão. E para a gente ir encerrando agora, qual que é a importância de deixar essas histórias registradas, valorizar as pessoas que contribuíram para todo esse desenvolvimento de Chiapeta? A gente, em primeiro lugar, é uma questão de reconhecimento. Nós temos que ser gratos e reconhecer. Já tem aquele ditado que diz que a gratidão é a alma do coração, ou a gratidão é a voz do coração, eu já vi nas duas versões, né? A gente tem que ser grato a todos que construíram, todos os que vieram antes de nós para chegar onde estamos hoje. E esse trabalho é fundamental para que a gente conheça isso, então. Senão a gente, né, cresce sem saber as pessoas que passaram antes de nós, o que essas pessoas fizeram. Então, esse trabalho, esse resgate é muito importante para a gente reconhecer, né, e reconhecendo a gente respeitar, né, e respeitando a gente nos tornarmos pessoas melhores e uma comunidade melhor, né, reconhecendo o que foi feito, entendendo o porquê de como as coisas chegaram aonde chegaram, né, para que com isso a gente possa avançar. Então é uma importância gigantesca, né, e uma obrigação da nossa geração fazer esse resgate para que a gente tenha essa história e com isso tenha um futuro cada vez melhor. Até porque essa geração que contribuiu muito, já são poucos ainda que estão presentes. Por isso que é uma obrigação da nossa geração fazer isso, porque a próxima já não vai mais ter essas pessoas, né? Nós ainda temos alguns, poucos ainda temos alguns. A próxima geração não vai mais ter essa possibilidade, que nós ainda somos a última geração com a possibilidade de fazer esse resgate, né? Com as pessoas direto, depois fica só com os historiadores. E esse trabalho que a gente começou em 2022, né? A gente já perdeu algumas pessoas ao longo dessa trajetória, né? Inclusive, recentemente, o professor Odilon, que era um grande conhecedor da história da região. Exatamente. Que bom que a gente pode ainda deixar esses registros, né? Que bom que conseguimos gravar a tempo. Mas conseguimos ainda registrar a tempo com ele, né? Trazendo todo o seu conhecimento. Bom, para finalizar, o senhor quer deixar uma mensagem final para os seus filhos, para as futuras gerações da sua família que no futuro vão poder ver essa entrevista? Mas olha,
a mensagem que a gente deixa para as futuras gerações é no sentido de que vale a pena a gente se dedicar pelas pessoas, pela nossa comunidade. Exige renúncias, existem problemas no caminho, mas o ser humano é um ser sociável, é um ser que não vive sozinho, e quando a gente tem a missão, quando tem a oportunidade de encarar essa missão, de servir a nossa comunidade, de trabalhar pela nossa comunidade, os desafios existem, mas o resultado e o legado que a gente constrói e a história que a gente deixa, elas compensam, então, todo esse desafio e todas as dificuldades que a gente passa. Então, vale a pena, a gente tem que servir a nossa comunidade, a gente tem que trabalhar pelas pessoas, isso dá muito sentido à vida da gente.